Hoje eu vou trazer aqui, gente, 5 das principais lições que eu aprendi com a leitura deste livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, do autor George Clason. É um livro lançado em 1926, tem aí praticamente 100 anos, e hoje eu vou trazer aqui 5 das principais lições sobre dinheiro que eu aprendi. Esse livro começa com a história de um personagem chamado Bansir. Esse Bansir é um fabricante de carruagens e por mais que ele esforçasse, por mais que ele fizesse um trabalho bem feito, ele sempre vivia sem dinheiro. Até que um dia ele lembra de um amigo de infância chamado Arcade. Esse Arcade, no entanto, teria se tornado o homem mais rico da Babilônia. Então esse Bansir vai procurar um amigo de infância para aprender com ele lições sobre dinheiro. E quando ele chega ao encontro desse Arcade, esse Arcade passa para ele algumas lições. Eu vou trazer aqui as 5 principais lições. Esse é o canal Adelmo do Vale, seja muito bem-vindo. Quem gostar, já deixa o like, se inscreva no canal. A primeira lição, gente, é pague a si mesmo primeiro. Como assim? Esse Arcade explica o seguinte: de todo o rendimento que a gente tirar, qualquer dinheiro que a gente receber, nós vamos tirar primeiro a nossa parte. Antes de pagar qualquer coisa, a gente vai tirar primeiro a nossa parte. E ele fala que é pelo menos 10% da nossa renda nós vamos tirar primeiro para nós. Ele até explica que às vezes a gente acha que eu recebi um salário, o salário é meu, o dinheiro é meu, mas se a gente for pensar bem, não é, porque eu recebi um salário, mas eu tenho que pagar o supermercado, então automaticamente o dinheiro não é nosso, é do dono do supermercado. Aí eu tenho que pagar a conta de água, a conta de luz, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar a internet. O dinheiro não é nosso, é do provedor de internet. Então, se a gente for pensar bem, se a gente tirar o nosso salário e não tirar nada para nós e só pagar os outros, nós vamos ficar sem a nossa parte. Então, a primeira lição é pague a si mesmo primeiro. A segunda lição é controle seus gastos. Como assim? Em vez da gente receber o nosso salário e gastar à toa, nós vamos gastar com consciência. Eu até anotei aqui, 3 tópicos dentro dessa lição de controle seus gastos, que são os gastos essenciais, os gastos sobre conforto e os gastos supérfluos. Vamos explicar direito. Essenciais. Quais são os gastos essenciais? Aluguel, água, luz, supermercado. Isso não tem como a gente tirar. Isso é obrigatório a gente gastar com esses essenciais. Agora vamos para a parte de conforto. Conforto é o quê? Às vezes a gente assina algum play aí para filmes, para a gente assistir filme, a gente quer pedir um lanche no final de semana, um lazer, então isso aí é mais um conforto. E nesse conforto, muitas vezes também, não tem como a gente cortar. Às vezes tem como a gente dar uma economizada, mas cortar de tudo não tem como, porque nós também precisamos não somente trabalhar, mas nós precisamos também de ter o nosso conforto. Pelo mínimo que seja, mas nós temos que ter o nosso conforto. Agora tem o terceiro aqui, que é o supérfluo. Esse supérfluo, gente, é o que a gente deve cortar de vez. Que aqui até explica que são as compras por impulso. Aí eu vou comprar aquele produto ali que tá baratinho. Às vezes a gente nem precisa, a gente vai comprar por impulso. Então, o conforto, se a gente puder dar uma reduzida para economizar um dinheiro, é interessante, não cortar de tudo, porque a gente tem que ter um conforto. Agora, o supérfluo, esse sim, esse a gente deve cortar de vez. A terceira lição é multiplique seus rendimentos. Como assim? Quando a gente tirar os 10% para nós não vamos deixar esse dinheiro parado. A gente sabe, né, que dinheiro parado ele desvaloriza por causa da inflação. Nós vamos pegar esses 10% que nós reservamos para nós, que nós tiramos para nós, e aplicar em algum investimento. Para quê? Para nós fazer esse dinheiro render. Tem até alguns exemplos de rendimentos, mas nessa parte de rendimento é interessante cada um ver o que é melhor, cada um pesquisar. Tem tipo
investimento em CDB, a gente pode investir num CDB de um banco de confiança, pode investir num Tesouro Selic, num fundo imobiliário, que é uma excelente opção, mas essa parte de fazer o dinheiro render, é interessante cada um estudar e pesquisar para ver o que é melhor. A quarta lição é: aumente sua capacidade para ganhar, ou seja, nós vamos, além da gente ter aquele nosso salário, daquele nosso rendimento, daquele nosso ganho, nós vamos tentar fazer uma hora extra, se puder fabricar alguma coisa para vender, às vezes um doce, um bolo para a gente vender na rua. Para quê? Para nós aumentar a nossa capacidade de ganho, porque quanto mais nós ganhar mais dinheiro, mais vai ser aqueles 10% que nós vamos tirar para nós. E quanto maior essa nossa parte, maior será o nosso investimento. A quinta lição é: proteja seu dinheiro contra perda. Nesta lição, gente, no livro aqui, ó, ele até dá um exemplo. Esse Arcade, o homem mais rico da Babilônia, logo no primeiro ano, quando ele tinha economizado ali os primeiros 10% dele, ele pegou esses 10% e entregou na mão de um fabricante de tijolos de barro. Para que ele entregou na mão desse fabricante de tijolos de barro? Esse fabricante de tijolos de barro prometeu para ele que ia viajar para outra cidade, para outro estado, para comprar joias e voltar para vender essas joias e dividir o lucro entre eles. Porém, como esse fabricante de tijolos de barro não manjava nada de joias, quando ele foi lá comprar essas joias, ele foi enganado. Ele voltou para a cidade dele, quando ele foi ver, ele tinha trazido, pedaços de vidro que não valia nada, e no final perderam dinheiro. Ou seja, então essa lição ele aprendeu que quando a gente for investir em qualquer tipo de investimento, nós temos que conhecer no que nós estamos investindo. Ele teria de ter procurado um que entende de joias, não um fabricante de tijolos de barro. Então, só um resumo rápido aqui, gente. A primeira lição é: de tudo que a gente tirar, nós vamos pegar primeiro 10% e pagar a nós. A segunda lição é: controle seus gastos para a gente não gastar com coisas supérfluas. A terceira lição é: multiplique seus rendimentos, ou seja, nós vamos procurar aí algum investimento para a gente poder fazer esse nosso rendimento aumentar. A quarta lição é: aumente sua capacidade para ganhar, ou seja, nós vamos fazer aí uma hora extra, vamos fabricar aí um bolo, um salgado para a gente poder vender, para nós aumentar a nossa renda. E a quinta e última lição é: proteja seu dinheiro contra perda, que é o exemplo que ele deu, que ele entregou o dinheiro dele na mão de uma pessoa que não conhecia do mercado e automaticamente tomaram prejuízo. Beleza, gente? Um resumo simples. Eu super indico a leitura deste livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Inclusive, eu vou até deixar aqui embaixo o link, caso alguém queira comprar esse livro. Eu super recomendo, gente. É um livro, ele tem poucas páginas e os ensinamentos dele são ensinamentos simples, todo mundo entende, a história é muito bacana, mas é uma história, gente, que é uma lição sobre educação financeira, beleza? Quem gostar, deixa o like, compartilhe nosso vídeo, se inscreva no canal. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.